Vamos então gravar uma sessão aqui do nosso Respondendo Anki. Esse é um dia que eu estou absolutamente cansado, é o meio da tarde ainda, são 3 horas, mas por algum motivo eu estou muito cansado. Bom, o motivo eu sei, né? E... Mas a gente vai tentar fazer essa sessão aqui, fazer essa sessão fluida. Estou devendo 66 perguntas para discussão em cirurgia e mais várias outras perguntas para discussão em clínica médica. Então vamos tentar, né? Vamos tentar fazer aqui. Vamos lá. Órgão mais acometido em trauma abdominal fechado. Eu vou abrir um aqui para eu me ouvir. Órgão mais acometido em trauma abdominal fechado é o fígado, né? Que sofre contusão. Não, na verdade, o órgão mais acometido é o baço, né? Que sofre contusão e rotura, com sangramento. Então é o baço que sofre mais do que o fígado. O fígado é o primeiro a receber em trauma abdominal aberto, né? O fígado é o primeiro a receber, depois o intestino delgado, sobretudo lesão por facas, por facadas. Critérios de Hansen na pancreatite às 48 horas do início, né? Então é importante lembrar totalmente da grande lista para evitar sequestro de homens na urca, né? Então o PAR é PO2, pressão parcial de oxigênio menor do que 60 milímetros de mercúrio, evitar excesso de bases mais negativo do que menos 4 miliequivalente litro, sequestro de fluidos maior do que 6 litros nas primeiras 24 horas, sequestro. Homens é o hematócrito, né, com uma diminuição maior do que 10%. A urca, então o UR é sobre ureia, né, ureia elevada, maior que 10 miligramas, e cálcio diminuído menor do que 8 miligramas por decilitro. É isso? Hematócrito, sequestro, base excess e P, pressão parcial de oxigênio. Está sendo mostrado no 1 aqui, se não me engano, é o nervo acessório, né? Uma das raízes do nervo acessório, né? Então, nervo acessório, isso mesmo. Paciente com pneumotórax hipertensivo precisa ser tratado imediatamente com toracocentese, né? Aí tem duas, preconiza-se aí no Medicurso 2020, em crianças posicionar no segundo espaço intercostal linha M clavicular, do lado afetado, obviamente, e adultos entre o quarto e o quinto espaço intercostal, anterior à linha axilar média, né? Não exatamente no ponto da linha axilar média, como sugere o meu professor de semiologia cirúrgica. E aí, a conduta definitiva após alívio, então lembrar que a toracocentese é para fazer alívio dos sintomas, a conduta definitiva após alívio deve ser a toracostomia, e aí eu vou posicionar toracostomia com posicionamento de drenagem, com dreno e selo d'água, posicionada em mesma região aqui que eu vou fazer, e aí para os dois, né, para as crianças e para os adultos, vou posicionar entre o quarto e quinto espaço intercostal, anterior à linha axilar média. Vou fazer isso para as duas pessoas. Né? Então, toracostomia igual para os dois, com drenagem em selo d'água. Marcadores sorológicos da gravidade da pancreatite aguda. Então, o que eu vou usar para avaliar, a inflamação, né? Marcador sorológico na pancreatite aguda. Eu posso usar interleucina 6, mas isso não é utilizado. E aí, basicamente, a gente vai usar proteína C reativa, né? Maior do que 1,5. Então, PCR após 2 dias ou interleucina 6, marcador que ainda é mais precoce, porém pouco disponível e mais caro. Mulher de 54 anos foi admitida no serviço de emergência com quadro de pancreatite aguda grave de origem biliar com 1 dia de evolução. Ao exame estava desidratada, taquicárdica, taquipneica, com muita dor à palpação no andar superior do abdômen. Amilase de entrada a 1.700, bem elevada, né? Mais que 3 vezes o limite superior normal, que é de 160. Leucócitos 18.000, creatinina 1,9 e gasometria da admissão com acidose metabólica. Com relação ao caso, é correto afirmar que o melhor critério para caracterizar a gravidade sistêmica dessa pancreatite é a dosagem de PCR. Não, nem faz parte dos critérios de avaliação de Hansen, dos critérios de avaliação de gravidade de Hansen. O prognóstico da doente é ruim, pois a falência orgânica instalada logo à admissão, como nesse caso, é sempre irreversível. Sempre irreversível? Vou responder isso numa pergunta de residência? Não, né? Se eu tenho conduta, quer dizer que ela é reversível, possivelmente reversível.
A hiperamilasemia não está relacionada à gravidade dessa pancreatite. Isso é verdade. Bom, nem os níveis de lipase ou amilase estão relacionadas à gravidade dessa de pancreatite nenhuma. Inclusive, não faz parte dos parâmetros para avaliação da gravidade. O quadro clínico sugere sepse grave, sendo indicada laparotomia exploradora e necrosectomia. Não, eu não tenho nem imagem desse pâncreas. Como é que eu sei que eu preciso fazer necrosectomia, né? Eu preciso avaliar, fazer uma ATC. Se eu tiver sinais sugestivos na ATC, como por exemplo o gás, aí eu tenho indicação para necrosectomia, né? Mas essa daqui me parece perfeita, né? A hiperamilasemia, não está relacionada à gravidade da doença da paciente. A gente vê aqui em azul, letra C correta. Seguindo, o pseudocisto é definido por. Então, é uma coleção que tem uma pseudocápsula, né? Então, a cápsula seria formada por epitélio, a pseudocápsula é formada pelas bridas da lesão que foram acabaram por ser formadas ali pela própria lesão, pela própria inflamação que foi afetando os tecidos adjacentes, aí forma para a gente um pseudocisto. Então, se eu tiver formação de um cisto, eu vou chamar de abscesso. Né? Se eu tiver formação de um cisto e ele estiver infectado, eu vou chamar de abscesso. Então, o pseudocisto é definido por isso, coleção envolvida por cápsula que não é revestida por epitélio. Todo paciente com pancreatite aguda biliar deve, antes da alta hospitalar, ser submetido a. Então, o paciente teve pancreatite aguda biliar, antes de ir para casa, ele vai fazer ou colecistectomia para remover essa vesícula biliar que está jogando o cálculo, né, para o colédoco que está impactando na ampola, dando a pancreatite, ou colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, caso eu tenha um cálculo obstruindo ali a ampola, ou caso eu tenha colangite associada com icterícia progressiva, né, de moderada a grave. Então, colecistectomia ou CPRE. Na litíase biliar, o cálculo geralmente não obstrui, porém só por passar acaba aumentando a pressão e gerando fluxo pancreático retrógrado. É exatamente o que acontece. Né? O cálculo geralmente não obstrui, a esmagadora maioria dos pacientes não precisa de CPRE, e sim de colecistectomia, só para eu evitar essa mesma condição num segundo momento, que aconteça a mesma coisa. Então, verdadeiro. Paciente de 65 anos, policial militar aposentado, comparece ao pronto atendimento do hospital militar com quadro de dor abdominal em andar superior após episódio de libação etílica. Vamos lá. Né? Então, aqui a gente já faz algumas relações. Em investigação laboratorial e de imagem, diagnosticou-se pancreatite necrohemorrágica. Relacionados ao diagnóstico acima, marque a alternativa incorreta. Hipocalcemia é uma alteração laboratorial possível de ser encontrada nesse paciente. Sim, inclusive faz parte do nosso mnemônico para avaliação nos critérios de Hanson. Está indicado o uso de antibiótico profilaxia com carbapenêmicos. Ora, aqui a gente não tem indicação de que eu tenho diagnosticou-se pancreatite necrohemorrágica. Bom, se há necrose, eu tenho indicação, de fato, para antibiótico profilaxia com carbapenêmicos. Vamos ver o que a gente tem abaixo. Idade superior a 60 anos, obesidade, MC maior que 30 e comorbidades são relacionadas à pancreatite aguda grave. Idade superior a 60 anos, obesidade e comorbidades são relacionadas à pancreatite aguda grave. Na verdade, essa idade aqui é superior a 55 anos, né? Tá aí uma falha no que está apontando o meu enunciado. Obesidade, não me recordo de haver, de ser fator relacionado. Então, acho que eu estou ficando mais com essa aqui. A elevação do LDH sérica maior do que 500 sugere um pior prognóstico, de fato. Né? Então, o LDH é um dos parâmetros que a gente vai avaliar. Eu responderia aqui a letra C e erraria. Então, aqui, vamos lá. Sabemos que a antibiótico profilaxia não está mais indicada na pancreatite aguda. Indica-se antibiótico terapêutico e não profilático. Ah, tá. Então, o termo antibiótico profilaxia aqui foi o termo que me fez falhar, né, na verdade. Porque se eu tenho
necrose, pancreatite necrohemorrágica, quer dizer que eu tenho indicação para utilizar antibiótico, mas é antibiótico terapia e não profilaxia. E essa é a ideia que me fez ir para um lugar que não deveria ter ido. Então, lembrar que profilaxia não é indicada na pancreatite. Essa eu errei. Airway, manejo da via aérea no trauma. Né? Como a gente faz manejo da via aérea no trauma? Eu vou fazer avaliação da obstrução, vou perguntar para o paciente, vou perguntar para o paciente o nome completo dele, e se ele puder dizer, eu já posso dizer que a minha via aérea está desobstruída. Além disso, eu vou colocar um colar cervical e vou colocar prancha no paciente. Então, colar cervical e prancha e avaliar a obstrução na via aérea. Né? Outras ideias são fazer ventilação não invasiva. Se ele fona normalmente apenas 12 litros por ml, 12 ml 12 litros por minuto de O2 são necessários. Se houver rebaixamento, eu vou elevar o queixo e fazer tração da mandíbula, que é o chin lift. Indicações de acesso de via aérea definitiva, e aí já é outra ideia, né? Então, eu não tinha certeza se isso cobraria aqui, mas é bom fazer a releitura. Né? Então, apneia, proteção de via aérea inferior, quando o paciente não consegue proteger a via aérea sozinho, comprometimento iminente de via aérea, TCE que necessita de hiperventilação, que é o TCE com Glasgow menor ou igual a 8, incapacidade de manter a oxigenação adequada sob máscara. Então, eu coloco o paciente na máscara, ele não oxigena, não aumenta a saturação, é melhor que o intube. Uma paciente de 28 anos refere dor abdominal há cerca de 12 horas. A dor é difusa e acompanhada de náuseas, vômitos e distensão abdominal. Nega a febre, está desidratada, 1 de 4, e muito descorada, 3 de 4, 3 cruzes de 4. O abdômen está distendido e é maciço a percussão. Não se auscultam ruídos hidroaéreos. O toque retal não denota lesões e evidencia fezes na ampola retal. Quer dizer que a gente não está movimentando esse cólon, né? Pulso, 120 batimentos por minuto. Pressão arterial de 100 por 80. Índice de massa corporal 35. O paciente está em uso de anticoagulante oral por trombose de membro inferior direito há 3 meses. Né? Então, essa história aqui vai me sugerir que essa paciente agora está tendo um trombo na mesentérica inferior, né? Na mesentérica superior, perdão, que é o mais comum. Abdômen agudo vascular, provavelmente. Abdômen agudo, maciça percussão e tal. E aqui, abdômen agudo hemorrágico. Parabéns. Faz tempo que não responda, né? Pensar que líquido na cavidade, porque está maciço a percussão, e aí mucosa descorada quer dizer que estou perdendo sangue, né? Então, eu provavelmente obstruí e comecei a perder sangue para a cavidade abdominal. Errei mais um. A amilase sérica é o exame mais solicitado para avaliação da pancreatite aguda, com elevação entre 2 e 12 horas do início da lesão. Ela permanece elevada por 3 e 5 dias na pancreatite. Né? Os problemas dela são que ela não se eleva na pancreatite aguda produzida por hipertrigliceridemia, aquela que, se eu tiver elevação ali, sobretudo, valor na referência maior do que 1000, eu posso ter pancreatite aguda produzida por esse mecanismo. E outro problema da amilase é que ela se eleva falsamente em caso de parotidite, mas não são os únicos dois problemas, né? Então eu posso ter a elevação de amilase em várias outras condições, aí como diz o cara lá no meio de curso, o Mozart, né? Qualquer abdômen podre vai elevar amilase ou lipase. Lembrar e aí é que está a sacada, né? Se eu solicito as duas juntas, eu tenho sensibilidade e especificidade de 90% e 95% respectivamente para diagnóstico de pancreatite aguda. Estou falando de amilase e de lipase. Né? Então, diagnóstico de PA, 2 e 12 horas, 3 a 5 dias. No contexto da avaliação da pancreatite aguda pré-tratamento, temos que a minha forma leve vai ter Hanson menor do que 3, Apache menor do que 8, sem complicações sistêmicas, né? Digamos melhor. E na forma grave eu vou ter Hanson maior do que 3, maior ou igual a 3, Apache maior ou igual a 8, complicações sistêmicas e complicações locais, como pseudocisto, como necrose pancreática,
E isso vai definir para mim que eu estou diante da forma grave da pancreatite. Agora, um detalhe é que essa definição só pode ser feita depois de 48 horas, que é quando eu coleto a segunda bateria de parâmetros dos critérios de Hanson, certo? Então, tem que lembrar dessas ideias aí. Menos do que 3 critérios de Hanson positivos, a parte menor que 8, ausência de complicações orgânicas sistêmicas, e aqui, complicações orgânicas sistêmicas, complicações locais, necrose, abscesso ou pseudocisto. O achado tomográfico de duas ou mais coleções líquidas ou gás, segundo o Baltazar, em grau de gravidade tomográfico é classificado em o último grau, né? Duas ou mais coleções líquidas ou gás, eu estou falando aí de uma necrose que tem uma extensão considerável, um grau com prognóstico já mais reservado, ou pior dentre os graus, né? Então, um grau E. Homem com 28 anos, há 5 dias com dor abdominal que se agrava de maneira progressiva, náuseas e vômitos, é diagnosticado com pancreatite aguda. Qual dos seguintes é o melhor tratamento para esse paciente? Bom, vamos lembrar, né, do que é preconizado o tratamento para pancreatite aguda, em que eu não tenho aí, eu não tenho nenhuma confirmação, nenhuma informação sobre a gravidade. O que eu vou fazer no paciente que eu acabei de receber, que eu tenho alta suspeita de pancreatite aguda, confirmação com exame físico e etc. Confirmação, por exemplo, esse já está diagnosticado com pancreatite aguda, ou seja, ele tem a dor sugestiva, minimamente ele tem dor sugestiva, ou a imagem, ou amilase lipase mais do que 3 vezes o limite superior normal. Então vamos lá, o que eu vou fazer com esse paciente? Basicamente é dieta oral zero, reposição de fluidos, certo? Reposição de fluidos e controle do equilíbrio ácido-base, controle dos distúrbios hidroeletrolíticos e analgesia. Vamos ver o que a gente tem aqui. Restrição de líquidos para 80 ml hora. Essa é uma sugestão que restringir fluidos, na verdade eu vou fazer fluido. Antibiótico terapia intravenosa para prevenir a formação de abscesso pancreático. Profilaxia a gente já sabe que não faz mais. Solução de glicose hipertônica para prevenir hipoglicemia. Na verdade, um dos critérios de gravidade é a hiperglicemia e não hipoglicemia. Laparoscopia exploradora para ver se há complicações peripancreáticas. Não, eu preciso de informações que me sugiram complicações peri ou complicações pancreáticas, né? Eu vou ver se há complicações peripancreáticas usando a tomografia. Então, a melhor resposta aqui para mim vai ser observação e monitoração, mas a gente tem que lembrar que você vai preconizar esses 3 passos aí para tratamentos que eu falei. Fatores de risco para pancreatite aguda biliar. Então, a gente tem 3 fatores de risco que são os mais importantes aí, que é obesidade, lembrar disso sempre, obesidade, sexo feminino, idade entre 50 e 70 anos, é o que é sugerido ali pelo Medicurso, pelo pessoal do Med9. A tríade de massa em hipocôndrio direito, dor abdominal e icterícia em criança é característico de cisto de colédoco, né? Então, se eu tenho cisto de colédoco, eu vou ter obstrução com icterícia, vou ter a massa sendo formada e a distensão do colédoco provocador, cisto de colédoco. Anatomia do pâncreas. A gente vai fazer aí essa divisão entre parte proximal e parte distal só para entender a relação dessas estruturas com a mesentérica e as estruturas que estão ao lado, né? Então, na parte proximal, separada ali pela mesentérica, então está à direita da mesentérica superior, eu tenho a cabeça do pâncreas e o processo uncinado, né? Processo uncinado. E na parte distal eu tenho o corpo e a cauda do pâncreas, estes com relação com a artéria mesentérica, com a artéria esplênica e com o ilho esplênico, né? Então, cabeça e processo uncinado à direita dos vasos mesentéricos superiores, na verdade, né? Aqui a gente tem V, e corpo e cauda à esquerda dos vasos mesentéricos superiores. Os dois estão saindo juntos aqui, artéria e veia mesentéricas superiores. Vou até deixar essa imagem um pouco maior. A gente poder ver melhor quando aparecer a resposta. Então, estão aqui os dois vasos. Por que o paciente hipovolêmico também fica taquipneico? Essa é uma resposta que sai do Medcel, que responde uma curiosidade e algo interessante
que é bom sempre poder raciocinar, né? Então, a gente chega um momento em que é possível raciocinar no porquê que o paciente hipovolêmico também fica taquipneico. Então, por quê? Porque se eu tenho hipovolemia, eu tenho hipoperfusão nos tecidos periféricos. Se eu tenho hipoperfusão, eu tenho conversão do metabolismo de aeróbio para anaeróbio com alta produção de ácido lático. Essa alta produção de ácido lático tem que ser taponada de alguma maneira. A gente vai formar mais dióxido de carbono na corrente sanguínea e nos pulmões, esse dióxido de carbono, se a gente aumentar a frequência respiratória, eu consigo eliminar mais. Então, basicamente, o paciente vai ficar taquipneico por causa deste mecanismo, ao contrário do que imaginava eu, e aí por isso que essa pergunta me parece tão interessante, ao contrário do que eu imaginava, que era para ele tentar perfundir melhor, né? Tentar perfundir com mais oxigênio. Na verdade, é ao contrário. O resultado é outro. Então, a má perfusão converte o metabolismo, o paciente hiperventila para expulsar CO2. Daí eu posso concluir que por que precisa entubar e ventilar o paciente com choque grau 4? Porque ele vai fazer, se eu entubo e ventilo, eu controlo exatamente o tanto, não controlo exatamente, né, o tanto de CO2 que ele consegue, que ele está botando para fora, mas eu controlo o fluxo de dióxido de carbono que ele está colocando para fora e posso controlar o equilíbrio ácido-base. Sinal de Gray-Turner. Sinal de Gray-Turner é hemorragia em flancos, né, que é sugestivo não de pancreatite aguda hemorrágica, mas sim de hemorragia retroperitoneal. Né? Então, não é patognomônico. Se eu tiver um quadro que estiver descrevendo algo semelhante a uma dor em barra, no andar superior do abdômen, com certa elevação de amilase e lipase, eu posso dar uma arriscada em pancreatite aguda, mas não é patognomônico, não. Sugestivo de pancreatite aguda e outras doenças com hematoma retroperitoneal. Só tá ficando aqui, atrapalhando a experiência. Tá com 22 minutos já o vídeo. Vamos lá. A tal coisa estimula a produção e liberação hepática de proteínas de fase aguda, especialmente a proteína C reativa. No contexto da pancreatite aguda, temos que, então, o que estimula a produção e liberação hepática de proteínas de fase aguda é a interleucina 6. Então, no contexto da pancreatite, temos que poderíamos utilizar a interleucina 6, já que ela é a precursora, para identificar o grau de elevação, o grau de inflamação desse paciente na pancreatite aguda ali, mesmo que leve. Porém, é indisponível, o exame é caro, usa PCR, 150 é o valor de referência. Né? Então, PCR maior que 150 mg por litro, eu estou com desse litro, né? Aqui, tem que confirmar essa informação, mas eu estou avaliando a evolução da inflamação do paciente, dessa maneira. Essa resposta aqui a gente já sabe que são, e aí é onde o Anki não nos serve muito, porque eu coloquei que errei a pergunta, e a gente já sabe qual é a resposta, vou colocar ela para ser respondida daqui a alguns dias. Vamos ver aqui, 2 dias, talvez já dê para eu raciocinar em relação a ela outra vez. Aqui também, mesma cena, né? A gente já sabe que é um abdômen agudo e hemorrágico. A paciente está tomando anticoagulante porque ela teve trombose no momento anterior e se eu olho para as mucosas, ela está desidratada e descorada, o que sugere para mim que ela está perdendo sangue. Se eu faço percussão no abdômen dessa paciente, ela tem um abdômen distendido com maciçez à percussão. Né? Se fosse obstrução vascular, eu teria, na verdade, também uma diminuição ou uma abolição dos ruídos hidroaéreos, mas eu teria timpanismo à percussão. Eles param de se movimentar, o gás acumula. Né? Então tem que ter essas ideias também. Com uma PA reduzida, 100 por 80, eu tenho que ser capaz de raciocinar que ela está perdendo sangue para a cavidade abdominal e eu vacilei. Né? Uma vacilada de leve. Cite quais 4 das principais causas de pancreatite aguda, citando as 2 principais primeiro. Né? Então, as 2 principais primeiro é litíase biliar, obviamente, e alcoolismo, né? Libação etílica. E aí eu tenho várias outras causas, eu gostaria de citar Ascaris lumbricoides, da infecção por Ascaris lumbricoides e obstrução da ampola de Vater, e a hipertrigliceridemia, né?
que é uma possibilidade também de etiologia para pancreatite. A litíase biliar, alcoolismo, microlitíase biliar é bom lembrar também, né, que é a lama biliar, hipertrigliceridemia e ascaris lumbricoides, com síndrome de Loeffler e tudo que tem direito. Quais os tipos de via aérea artificial? Então, eu tenho 4 tipos de via aérea artificial permanente, definitiva, e 2 tipos de via aérea artificial que é provisória, né? Quais são os 4 tipos de via aérea artificial definitiva? Intubação oro, intubação naso, intubação orotraqueal, intubação nasotraqueal, traqueostomia, que é um procedimento cirúrgico, inclusive eletivo nesse momento, e cricotireoidostomia com cricotireoidostomia cirúrgica, né? E aí eu tenho 2 opções que são vias aéreas não definitivas, vias aéreas provisórias, que são a máscara laríngea, né, que não vai evitar muito, não é muito seguro, pode movimentar e não vai conseguir proteger por muito tempo essa via aérea, né, pode dar refluxo nos fluidos. E a crico por punção, que é aquela que eu vou pegar um gel com 12 ou 14 mais comum, e vou fazer uma punção na membrana cricotireoide, né? Então, as definitivas e temporárias, essa é a ideia. Máscara laríngea, crico por punção, e aqui crico cirúrgica, traqueostomia, intubação naso, intubação oro. Abdômen agudo com sangramento transvaginal, beta-HCG positivo e dor abdominal com descompressão dolorosa mais instabilidade hemodinâmica, beta-HCG positivo, né? Sangramento transvaginal, eu vou pensar em gravidez ectópica rota, né? Dor abdominal com descompressão dolorosa, então vai ser um abdômen agudo hemorrágico, gravidez ectópica rota, né? Diante de instabilidade hemodinâmica, eu vou fazer laparotomia exploradora ou laparoscopia para realização de salpingectomia. Eu não respondi a conduta nesse caso, porque eu ainda não estudei esta conduta. Então, é a causa mais frequente de pancreatite aguda em pacientes pediátricos. É o trauma que é a causa mais frequente de pancreatite aguda em pacientes pediátricos. Paciente com pancreatite aguda que melhora após melhora clínica apresenta sinais sistêmicos de infecção, provavelmente está apresentando necrose pancreática infectada, né? Então, como é que eu vou descobrir isso? Espero encontrar na tomografia desses pacientes gás, né? Gás dentro do abscesso, e caso não encontre este achado, devo fazer o quê? Fazer punção guiada pela tomografia, né? Então, gás no pâncreas, sinal da bolha, e aí aqui a gente vê bolhas, né? Aqui a gente vê bolhas. Caso não encontre, punção guiada por tomografia com análise. Por que eu estou fazendo punção? Para avaliar o que tem nesse fluido, né? Eu vou encontrar ali provavelmente algum patógeno, um E. coli. Achado de nódulos subcutâneos dolorosos de 0,5 a 2 centímetros e eritema adjacente nas extremidades, nádegas e tronco de paciente com pancreatite. Caracteriza o que a gente chama de paniculite, né? Uma celulite que está produzindo necrose, se espalhando pelo sistema como um todo, inclusive é um sinal de que assusta, né? Causas de abdômen agudo inflamatório mais comuns da prática clínica. A gente está pensando aqui em 4, a mais comum de todas, apendicite, colecistite, pancreatite e diverticulite, são as 4. Certo? CPRE é comumente indicado no quadro de pancreatite aguda biliar em casos de obstrução da ampola de Vater, em casos de icterícia progressiva né, com mais de 5 mg por decilitro na bilirrubina direta, indireta. E a última coisa é colangite, né? Colangite ou icterícia progressiva moderada grave, bilirrubina total e não direta, de 5, essa eu vou responder como difícil. Tratamento de pancreatite aguda grave que evolui para necrose pancreática infectada.
necrose pancreática infectada, eu vou fazer a necrosectomia, né? Vou fazer a tomografia para poder observar os padrões de lesão, eu vou fazer necrosectomia. Após diagnóstico por TC ou punção, eu vou proceder com necrosectomia e revisões a cada 2, 3 dias. Então é exatamente isso. Artéria dorsal do pé é ramo da artéria tibial anterior. Peritonite bacteriana secundária, sindromicamente um tipo de abdômen agudo inflamatório. Identificar aqui as estruturas, aqui a gente está vendo o tronco celíaco, aqui a gente está vendo a artéria hepática comum, aqui a gente está vendo a artéria gastroduodenal, certo? Vai dar uma gástrica duodenal. Aqui a gente está vendo a pancreato duodenal superior e aqui a artéria esplênica. Gastroduodenal, hepático comum, tronco celíaco, esplênica, pancreático duodenal superior. O uso do fármaco tal pode auxiliar o fechamento de fístulas pancreáticas. Esse fármaco é o octreotide e é um fármaco que é análogo da somatostatina, né? E a somatostatina vai ter para mim o efeito de reduzir o trabalho pancreático. Então, se eu fizer isso, eu posso estar auxiliando aí o processo cicatricial de fechamento de uma fístula, caso o pâncreas tenha feito uma fístula ou para o duodeno ou para a própria câmara gástrica, que é uma possibilidade, ou para os cólons. Octreotide. Qual a principal etiologia de pancreatite crônica? Aí aqui, cálculo biliar já não entra. E tem que lembrar desse detalhe. Então, pancreatite crônica, a principal etiologia é alcoolismo. Pancreatite aguda grave é definida como complicações sistêmicas, complicações locais, Hanson maior ou igual a 3, Apache maior ou igual a 8. Né? Algum dos seguintes. Lógica geral da abordagem inicial de paciente que está abrindo o quadro de pancreatite aguda. Então, o que eu vou fazer? Dieta oral zero com controle hidroeletrolítico, reposição volêmica, controlar os eletrólitos, controlar ácido base, analgesia, provavelmente com morfina, provavelmente com opioides, e a dieta oral zero mesmo, certo? Então, reposição volêmica, analgesia, dieta integral zero. E aí, vou definir se a forma é leve ou grave, que só é possível após 48 horas. Na forma grave, vou fazer uma TC e vai estabelecer para mim a conduta. Sinal de Kerr é um exemplo de dor irradiada que está associado ao abdômen agudo hemorrágico. O sinal de Kerr acontece comumente com sangrado esplênico, né? Com rotura do baço. Se tiver rotura do baço, eu vou ter um sangramento. O sinal de Kerr é justamente a dor irradiada para o ombro esquerdo, ou trapézio, região do trapézio, ombro esquerdo, e que está sendo provocada por irritação do diafragma pelo sangue que está sendo acumulado, que está sangrando do baço. Né? Então, alternativa E, hemorrágico, baço rompe do lado esquerdo, sangue irrita o diafragma, refere no trapézio ou ombro. Pior se decúbito dorsal, é claro, né? Porque aí eu vou colocar mais sangue, se eu tiver em decúbito dorsal, o paciente estiver em decúbito dorsal, vai colocar mais sangue em contato com o diafragma, maior superfície do diafragma está sendo irritada e vai piorar a dor. Principais aspectos do C que está avaliando a circulação no ATLS, Advanced Trauma Life Support. Eu vou pensar em fazer reposição volêmica com litro de cristalóide e não mais 2, porque eu quero a hipotensão permissiva, né? Eu permito certo grau de hipotensão para não lavar o trombo. E eu já entendo essas ideias. Vou fazer 2 acessos venosos, né, dos dois membros, preferencialmente. Se não for possível, a gente vai tentar ali numa ordem acesso venoso central, vai tentar acesso venoso em outras regiões, ou vai tentar intraósseo. E o outro raciocínio, né, que principais aspectos do C. Bom, no C, eu estou pensando que o paciente está perdendo sangue, ou eu estou constatando que ele está perdendo sangue, ou seja, eu tenho que pensar que ele vai precisar de reposição. Então, algumas análises vão ser feitas. Se for mulher, eu vou fazer beta-HCG. Preciso avaliar se ela está grávida, ou se é provável uma prenese ectópica rota, algo nesse sentido. Porque no trauma pode romper também, né? Trauma Life Support, no trauma pode romper, ou rotura do baço,
qualquer outra rotura. Eu vou fazer tipificação sanguínea desse paciente e eu vou fazer também avaliação toxicológica, toxicologia, certo? Então, 2 acessos periféricos nas veias do antebraço ou antecubitais, infundir 1 litro, né? Antigamente o volume era 2 litros, mudou em 2018, e colher sangue para tipagem, teste de gravidez e toxicológico, essas são as ideias. Paciente com pancreatite aguda pode fazer insuficiência renal aguda de 2 tipos. Pode ser insuficiência renal aguda pré-renal ou necrose tubular aguda. Pode fazer as duas coisas. Melhor momento para realizar tomografia em paciente com pancreatite aguda grave. O melhor momento é após 48 horas, né? Entre 48 e 72 horas eu vou fazer a tomografia. 48 e 72 horas do início do quadro, quando eu já posso observar as complicações. Por quê? E aí essa é uma outra ideia também. Se o paciente estiver piorando desde o início da minha conduta terapêutica, eu vou fazer a tomografia para observar o que está acontecendo naquele pâncreas ali, se a gente vai ter sinais precoces de gravidade ou se às vezes o início foi anterior ao que o paciente relatou ou pôde relatar. E se o paciente está grave, de fato, né, desde o início ali eu faço uma avaliação, a taxa está maior que 8 desde o início, eu vou fazer, ou se ele tem sinais de complicação sistêmica, se ele tem sinal, se ele melhora um pouquinho no início e começa a piorar, né, que é uma outra pergunta, inclusive, né, quais são as indicações de TC no paciente com pancreatite. Quando? O momento você solicitar TC na pancreatite aguda, mesma ideia, né, 48 e 72. Quando? 48 e 72 ou, se grave ou piorando. Traumatizado, vítima de colisão de veículo, deu entrada no pronto-socorro, semiconsciente e cianótico. Apresentava lacerações em face, pescoço e abdômen. Frequência respiratória de 36, bem elevada. Pulso e frequência cardíaca 136. Pressão arterial de 80 por 60, bem baixa. Hipotenso o paciente, tá? E Glasgow 7. Observada ainda contusão torácica com respiração paradoxal bilateral e fratura fechada em membro superior direito. Membro superior direito. No atendimento primário, devem ser efetuados diversos procedimentos, exceto o que não deve ser feito? Colocar colar cervical? Claro que sim. São as primeiras coisas que devem ser feitas. Intubação orotraqueal? Ora, eu não faria intubação orotraqueal se o paciente tivesse um super sangramento ali na região da face, se ele tivesse uma fratura importante na região da face. Aqui você está falando que ele tem lacerações em face, pescoço e abdômen. Lacerações são lesões mais superficiais, né? Então ainda posso fazer intubação. Redução da fratura do membro. Vamos ver os outros. Obter 2 acessos periféricos, está preconizado no C do ATLS. E raio-x de cervical, tórax e abdômen. Sim, eu quero fazer isso aqui justamente para avaliar onde é que estão os problemas no meu paciente. Por que eu não vou fazer redução da fratura do membro? Porque o membro superior direito, o membro superior não é conhecido por produzir grandes sangramentos e produzir choque hipovolêmico por sangramento do membro. O osso que é conhecido por fazer isso é o fêmur. Então, o risco de hipovolemia por fratura é nos ossos longos, fêmur, por exemplo. Ou se eu tivesse uma fratura de fato humeral, mas aqui eu só tenho uma fratura fechada no membro superior direito, né? Tempo máximo recomendado para aquisição e interpretação de tomografia de crânio em paciente com quadro de acidente vascular encefálico. Então, eu devo fazer a aquisição em até 20 minutos, 25 minutos da entrada do paciente no pronto atendimento e interpretar, laudado, ter interpretado essa tomografia em até 45 minutos, né? Esse é o preconizado. Dor clássica da pancreatite, é uma dor abdômen superior, né? Dor em faixa que irradia para o dorso, melhora com prece maometana em barra com irradiação para o dorso, mantém-se por dias, tem progressão rápida. Quando causa alcoólico, ocorre geralmente após 1 ou 3 dias da libação. Diagnóstico aqui a gente tem um aneurisma de aorta abdominal, né? Na região aqui, não consigo avaliar qual que é a altura então os rins, mas eu imagino que seja infrarrenal. Eu já vejo os cólons aqui tocando as paredes, já vejo o colo aqui tocando a região inferior que vai ser a pelve. E esse aneurisma aqui está produzindo aqui
tá produzindo lesão na vértebra, né? Tá corroendo a vértebra. Aneurisma da aorta abdominal infrarrenal. Detalhe, erosão de corpo de vértebra lombar devido ao aneurisma. Tá erosionando aí a vértebra. E essa vai ser a última resposta do nosso ranking. E eu preciso continuar depois respondendo sem falar. Tem muita pergunta ainda. Liste a melhor resposta verbal da escala de coma de Glasgow. Então, em melhor resposta ocular eu tenho 4 pontos, em melhor resposta verbal 5 pontos, melhor resposta motora 6 pontos. Em melhor resposta verbal, eu vou ter paciente orientado pontua 6, paciente desorientado pontua 5, paciente orientado pontua 5, paciente desorientado pontua 4, paciente que fala palavras confusas, palavras fora de contexto, pontua 3, paciente que produz sons incompreensíveis pontua 2, paciente que não tem resposta alguma verbal pontua 1. Então, palavras inapropriadas, sons incompreensíveis. E é isso, né? Então, essa termina por aqui a sessão. Ainda tenho 18 perguntas de cirurgia para responder. E no ranking como um todo, como eu deixei de fazer, né, nesses 2 dias aqui, que foi o dia que precedeu o meu aniversário e o dia do meu aniversário, não, no dia que precedeu eu fiz 347 cards, mas aqui, ó, 2 dias, ontem e no dia do meu aniversário eu não fiz. Eu tenho ainda 272 perguntas para responder no ranking. E é isso.